Amém, graça e paz. Queridos, é uma honra sempre estar subindo no altar para ministrar a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande falar à igreja do Senhor. E eu creio que, em nome de Jesus, não por mim, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor fale a tua vida através dessa palavra, que seja canal de transformação e de bênção para a tua vida nessa noite. Amém? E o tema dessa palavra de hoje é: estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte dele. Amém? João 17, versículo 16 até o 26, diz assim. Todos acharam? Quem não achou, pode acompanhar aqui no telão, os meninos colocaram. Amém? Que diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me sacrifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Pode se assentar. Esse texto é uma oração poderosa. E mais poderoso ainda foi quem fez essa oração. Foi o nosso próprio Jesus. Eu li bem pausadamente para que nenhuma palavra se perdesse. Para que você assimilasse cada palavra dessa oração que Jesus fez. Jesus, ele estava fazendo essa oração por nós, os crentes. Eu não sei se vocês perceberam. Ele estava orando por nós, pela igreja. Ele estava orando por nós, os salvos, os santos, por nós que já somos igreja. Essa oração era por nós, para que a glória do Senhor viesse sobre nós, para que nós nos santificássemos mais, para que nós não nos perdêssemos. E, queridos, nós estamos passando por um momento crítico. A nação, o mundo, a cidade, o governo, todos nós estamos passando por uma mesma situação. Todos nós estamos passando por uma pandemia, por crises. Mas nós temos um Deus poderoso que é por nós e tem cuidado de nós nos detalhes. Essa canção que o louvor cantou, que eu amo de paixão, rompendo em fé. A cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, o Senhor nos dá a oportunidade de crescer ainda mais, mediante todas as lutas, todas as dificuldades. E esse momento de dificuldade, de pandemia, ele tem nos dado a oportunidade de crescer. Nós estamos sendo moldados. Nós estamos sendo
Fugiu a palavra, gente. Aleluia. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Nós estamos sendo provados. A nossa estrutura está sendo testada. E nessa estrutura, nós estamos, diante dessas dificuldades, os abalos que nós estamos sofrendo, está mostrando se a nossa estrutura espiritual, se ela estava firme, ou se ela estava debilitada, se ela estava fragilizada. Tanto que em tudo que está acontecendo, muitos continuam firmes. Eu creio que você que está aqui é porque você está firme, amém? E nada dessas dificuldades abalou a sua estrutura. Você pode até ter tido medo, que é normal. Mas o amor do Senhor lança fora todo medo, amém? E por isso que nós estamos aqui firmes. Mas, infelizmente, neste teste de estrutura, muitos não foram aprovados. Nesse teste de estrutura, muitas bases racharam. E até muitas bases ruíram, caíram. A vida espiritual de muitas pessoas ruíram em 2020. Infelizmente, nós tivemos muitos testemunhos de coisas ruins que aconteceram. Mas também nós tivemos muitos testemunhos do poder de Deus, de tudo que o Senhor fez. Essa pandemia, ela fisicamente, ela colocou uma máscara no nosso rosto. Tanto que está aí todo mundo com a sua máscarazinha, um protegendo o outro. Então, no físico, a pandemia, ela colocou uma máscara em nós. Mas no reino espiritual, ela fez cair as máscaras de muitos. Essa pandemia, ela revelou a verdadeira realidade espiritual de muitos de nós. Para muitos, esse tempo foi um tempo de bênção. Muitos cresceram em 2020. Muitos estão mais firmes na fé. Muitos adquiriram fortalecimento. Essa pandemia, ela serviu para unir pessoas. Essa pandemia, ela trouxe a solidariedade das pessoas, como há muito tempo a gente não via. Essa pandemia, ela restaurou relacionamentos. Eu tive testemunho poderoso de um casal de amigos que estavam separados, e agora na pandemia, com a convivência, eles se achegaram e reataram o casamento. E semana passada eu mandei uma mensagem para ela e nós ficamos quase 3 horas. Ficou faltando 10 minutos para completar 3 horas no telefone, ela contando as maravilhas que o Senhor tem feito. E o Senhor restaurou a sorte do casamento dela. Nós oramos muito. E hoje ela se tornou uma mulher de Deus poderosa. Porque isso aconteceu para que fortalecesse a fé dela. Isso foi tempo de grandes experiências com Deus. Mas, infelizmente, para outros, mostrou as fraquezas. Mostrou a superficialidade da fé. Para os que cresceu a sua fé, ela trouxe o céu para perto de si. E nós nos sentimos mais perto do céu com isso tudo. Mas as pessoas que, infelizmente, foram as suas fraquezas, as suas debilidades, infelizmente, têm mandado o céu para longe. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas se afastando do céu. E isso é muito grave. Eu gosto muito das ministrações do pastor David Leonardo. E em uma ministração que eu vi ele falando sobre uma tempestade que teve em Joinville, que é a cidade que ele mora. E aí ele falando que ele se viu no meio da tempestade,
Ele estava no carro, no trânsito, e ele começou a ver telhados voando. O posto de gasolina que estava do lado dele caiu. E ele ficou em pânico. Ele foi se refugiar no estacionamento de um hipermercado. E ele ficou ali quietinho, esperando tudo aquilo passar. E ele falou que, enquanto ele estava ali, alguns minutos, tudo aquilo aconteceu. E quando terminou, o Senhor trouxe o entendimento dele de algo. Ele olhou e tinham vários telhados destruídos. E alguns telhados estavam intactos. E aí ele começou a perguntar, Deus, por quê? Porque o vento que veio, o Senhor permitiu que alguns telhados fossem arrancados e outros não. E aí o Senhor falou ao coração dele, ele falou, David, sabe por quê? Esse vento, ele veio só para mostrar as estruturas que estavam firmes e as que não estavam. Porque não foi o vento que levou. O vento apenas mostrou que aquele serviço não estava bom. E os serviços que estavam ali bons, firmes, continuaram intactos. E isso serve para a nossa vida espiritual. As dificuldades, quando elas vêm, elas mostram como estão os nossos telhados. Se os nossos telhados são firmes, ou se os nossos telhados são como telhados de vidro, que qualquer coisinha se quebra, se destrói. E essa pandemia, ela tem mostrado isso. A Bíblia diz, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Querido, ser crente é apenas para os fortes. Eu costumo dizer isso. Os fracos não dá conta, pede para sair. Quem é fraco não consegue ser crente. Desiste logo. Queridos, nós somos muito fortes. Nós temos vencido o maligno, nós temos vencido as adversidades. Nós vencemos 2020. Nós estamos aqui firmes, vivos, cheios de saúde, mais fortes do que nunca para fazer um 2021 diferente. Diferente para nós, diferente para a igreja, diferente para aqueles que estão aí fora precisando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquilo que me oprime não me define. Vou até repetir para você entender. Aquilo que me oprime não define quem eu sou. As dificuldades não diz quem eu sou. Não são as adversidades que dizem quem eu sou. Você quer um exemplo? Que aquilo que me oprime não me define? Lá em Êxodo 1, do versículo 12 ao 13, diz assim: quanto mais os egípcios maltratavam e oprimiam os israelitas, mais eles cresciam. E os egípcios tinham cada dia mais medo deles. Eram eles que estavam com medo dos egípcios? Não, eram os opressores que estavam com medo deles. Sabe por quê? Quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles eram maltratados, quanto mais trabalho eles tinham que fazer, mais eles cresciam. Mais a fé era fortalecida, mais o Senhor estava com aquele povo, mais o Senhor renovava as promessas para aquele povo. E aquele povo crescia e não desistia. E cada vez mais estavam firmados na fé. Sabe por quê? Porque nada dura para sempre, queridos. Nada. Nada dura para sempre. Pandemia vai passar. Uma hora ela tem que passar. Problema, um dia serão resolvidos. Pode até demorar um pouquinho, mas um dia o problema, ele vai se resolver. As nossas lutas, ela tem dia e hora para acabar, amém? Amém? Porque o Senhor não nos dá a luta maior do que nós podemos suportar, amém? Então, ela tem dia e hora para acabar. Mas sabe como isso vai refletir na nossa vida? Essas dificuldades, essas lutas?
vai depender de como eu e você nos comportamos no meio da luta. Como o mundo nos viu, como nós nos comportamos e o mundo e o diabo nos viu reagindo contra essas dificuldades. Isso sim vai refletir no nosso futuro. Sabe por quê? Porque o que me define é a minha identidade no reino. O que te define é a sua identidade no reino. Você sabe quem você é. Você é eleito, você é escolhido, você foi gerado no ventre da sua mãe pelo Senhor dos Exércitos. Você é servo. Você é profeta dessa nação. Você é boca de Deus nessa terra. Você tem uma identidade, é isso que te define. É isso que me define. Sabe o que me define? O que eu tenho feito. E o que eu tenho deixado de fazer também me define. Porque o que eu tenho feito, o que eu tenho lutado, o que eu tenho batalhado, me define. Porque eu creio. Como diz a canção, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Isso me define. Agora, se eu deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer, isso também vai me definir como fraco, como desistente, como derrotado. E isso não é identidade de cristão, amém? Isso, derrota, desistência. O mundo não vai ver isso na minha e na sua vida. Não vai ver, porque o que me define é a minha identidade com o meu Deus. E eu sei quem eu sou e você sabe quem você é, amém? Me aproximar de Deus ou me afastar de Deus, essa decisão que eu vou tomar vai definir o meu futuro. Quando eu decido por Deus, isso vai definir o meu futuro. Quando eu escolho me afastar de Deus,
que vai ficar tudo aqui, que a gente não vai levar nada. É um caixão só, que só cabe nós e umas florzinhas, que ela vai ficar toda aí. E nem o corpo vai, gente. Nem o corpo a gente leva. Nós temos que ter consciência que nós temos que buscar o verdadeiro tesouro, que é buscar a nossa eternidade. Nós estamos tão preocupados em ganhar tesouros nessa terra. Nós estamos tão preocupados e as coisas de Deus estão ficando para segundo plano. Nós estamos buscando mais o mundo do que as coisas de Deus. E nós ainda não entendemos que tudo vai ficar. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ah, pastora, mas eu não posso adquirir riquezas? Sim, nós podemos. Nós podemos. Grandes homens da Bíblia eram muito bem financeiramente, eram muito prósperos. Davi, Salomão, Abraão, José eram ricos. E na minha vez, não pode? Ah, eu quero a minha parte. Eu também quero. Eu também quero um conforto para a minha família. Eu também quero, viajar. Eu também quero. Mas tudo depende, sabe o quê? Se é ruim ou não, das prioridades que nós damos. Se nós estamos dando prioridade às coisas que o mundo está nos oferecendo para nos tirar dos propósitos de Deus, ou se nós estamos dando prioridade às coisas que Deus está nos oferecendo para marcar o nosso passaporte para a eternidade. Riquezas para o sábio é bênção, amém? Você é sábio? Seja próspero, querido. Se você é sábio, adquira riquezas, mas seja sábio. Sabe por quê? Porque riquezas para o tolo é a sua ruína. Porque ali onde está a sua riqueza está o teu coração. Não é assim que diz a palavra? E que a nossa riqueza não vem estar nos tesouros dessa terra, que é só para nos enganar. Sabe aquele negócio que malandro vai lá na criança e dá um docinho só para enrolar ela, para tirar dela o que ele quer? O inimigo está fazendo isso, está adoçando a boca de tanto crente, de tantas pessoas, enrolando, e quando a gente pensa que não, já fomos ludibriados por ele. E ele está roubando-nos do caminho da verdade. A Bíblia diz, Mateus 6,33, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Esse versículo, gente, é a base de tudo. Se a gente aplicasse só esse versículo, só esse na nossa vida, a gente teria tudo. A gente seria cheio do poder, a gente seria cheio do dinheiro, a gente seria cheio da unção, a gente ia ser cheio do discípulo, a gente ia ser cheio da glória. Tudo, queridos. Se a gente aplicasse só esse versículo, ele é a chave. Eu creio uma convicção que eu, pastora Cris, tenho, que esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia, é esse. Que se não tivesse a Bíblia, se tivesse só esse versículo, nossa vida, se a gente cumprisse só esse, os nossos problemas acabaram. A gente ia estar com passaporte garantido para o céu e ainda ia ser próspero na terra. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E é um dos versículos que a gente menos usa. A gente quer só a segunda parte, né? O Senhor acrescenta todas as coisas. Mas a primeira parte a gente pula, né? Vamos para a parte B? Pula a parte A. E sendo que o segredo está na parte A. Amém? Queridos,
E aí, como a gente está falando que nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte deles, aí eu quero compartilhar com vocês um segredo que eu aprendi. Para nós não nos corrompermos por este mundo, nós precisamos usar uma arma poderosa. E eu vou compartilhar com você que arma poderosa é essa, e para você começar a usar a partir de hoje na sua vida. É o poder da constância. Repita aí comigo, o poder da constância. Queridos, o que é o poder da constância, pastora? É uma mulher, Dona Constância? É a doceira, é a boleira, né? Não. O poder da constância diz o seguinte, que tudo que nos expomos constantemente cresce e se aperfeiçoa. Tudo que nós nos expomos constantemente cresce e aperfeiçoa. Mas aí tem um asterisco, tanto para o bem quanto para o mal. Sabe qual é o exemplo? Vamos supor, uma pessoa que decidiu experimentar um entorpecente, uma droga. Ele foi lá e experimentou uma vez. E nunca mais. Só foi aquela vez. Essa droga vai destruir a vida dele? Essa droga vai destruir a mente, o futuro, os projetos, a família, a casa? Não. Mas se constantemente ele começar a usar, vai o quê? Destruir o futuro, destruir a casa, destruir a família, destruir o emprego, destruir a mente deles, destrói tudo. Isso é o exemplo para o mal, onde a gente não pode usar a constância. E um exemplo de coisa boa. Se constantemente... Não, se a gente for na academia uma vez. Fui lá na academia, malhei 2 horas, e não quero ir mais, desisti. Aquele dia de malhação lá intensivo que eu fiz, vai me render só umas dores nos músculos uma semana. Vai doer até o fio do cabelo, mas não vai resolver o meu problema. Agora, se constantemente eu me expor aos treinos, aos exercícios... Aí até fala, né? Treino, né? Que é coisa que tem que ser continuada. Se eu me expor continuamente, o que é que vai acontecer? Eu vou perder os quilinhos que eu estou precisando, eu vou adquirir qualidade de vida, né? Energia. Então, constantemente. Então, queridos, nós precisamos usar o poder da constância para nos aproximar do céu. E, consequentemente, nos afastar do mundo. Porque, cada vez mais que nós nos aproximamos do céu, consequentemente, nós estamos nos afastando do mundo. Então, vamos usar o poder da constância para nos aproximar do céu. Amém? E aí eu tenho uns exemplos para você, como a gente pode usar o poder da constância. Número 1. Constantes na leitura da palavra todos os dias. No versículo 16 que nós lemos, diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, a constância na palavra de Deus, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa postura, ela muda, ela tira todos os medos, ela traz conhecimento. A constância da palavra, ela nos aperfeiçoa na fé, ela nos aperfeiçoa como pessoas, como pai, como mãe, como líder, como pastor, como a leitura da palavra traz transformação. Então, sejamos constantes na palavra, como disse aí no versículo 16. Santifica-os na verdade. Jesus pedindo para Deus, santifica-os. E aí, sabe como? Na palavra. Número 2, sejamos constantes na oração. No versículo 20. Queridos, vou acelerar e já estamos caminhando para o final, tá? Constantes na oração. Aí no versículo 20, na parte A,
Jesus, ele diz assim, minha oração não é apenas por ele. Jesus não estava orando só por nós. Nós temos o DNA de Jesus. Nós temos o DNA do reino. E se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, Jesus, era um homem de oração, era um homem de monte, era um homem que buscava, era um homem que orava junto, era um homem que orava separado. Era um homem de oração. E nós temos o DNA de Jesus, amém? Então, sejamos constantes na oração. 2 Crônicas 7,15 diz assim, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Então, eu, Senhor, aqui declarando que a oração, a partir do momento que nós começamos a orar, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor começam a estar atentos às orações feitas neste lugar. Então, nós temos que nos unir em constante oração, para que a glória do Senhor venha no nosso meio. Número 3, sejamos constantes em levar a palavra aos perdidos. Nós temos que ser constantes em levar a palavra aos perdidos. Na parte B do versículo 20 diz assim, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe quem é deles? Eu e você. É Jesus falando que rogo também para que os perdidos sejam encontrados, sejam resgatados através de quê? De nós, da nossa mensagem. Quem irá pregar se não há quem pregue? Queridos, nós precisamos pregar. E se nós estamos sendo constantes na palavra, constantes na oração, nós temos que o quê? Pregar, levar a palavra aos perdidos. Sabe por quê? Ganhar vidas é praticar a palavra. Não é suficiente a gente sentar aqui todo domingo, toda quinta, ouvir, e não praticar. Não adianta. Nós estamos só nos inchando. Queridos, a gente se alimentar e a gente não praticar o exercício da fé, que é ganhar vidas, que é levar salvação, que é levar cura. Sabe o que acontece? Nos adoece. Sabe por quê? Porque quando a gente incha, só porque está comendo. Queridos, isso gera uma doença, um cansaço espiritual. O obeso fica cansado fácil, não dá conta de nada. Dá uma corridinha e já cansou, dá uns passinhos e já cansou. Querido, nós temos que estar com o nosso corpo espiritual em plena atividade. Em plena atividade, a nossa fé tem que estar em movimento. Não é o suficiente só ouvir, nós precisamos praticar. Quando praticamos a palavra, aperfeiçoamos aquilo que nós temos ouvido. Quanto mais a gente pratica aquilo que a gente recebeu, ensinamentos que nós recebemos, quanto mais a gente pratica, mais a gente sabe, mais a gente tem experiência, mais a gente consegue fazer mais, e a gente muda de nível. Sabe por quê? Nós não estamos mudando de nível espiritual, porque a gente não está praticando a palavra, a gente não está buscando os perdidos, a gente não está pregando o evangelho. Tem tantas vidas aí pedindo socorro, e a gente está, tampando os ouvidos para esses pedidos de socorro, porque não há quem pregue. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está acomodado, eu e você. Então, queridos, vamos ser aqueles constantes em pregar a palavra aos perdidos, em levar salvação, amém? E isso nos afasta do mundo. Isso nos afasta do mundo. 4, constantes na nossa retidão. Queridos, 2 Coríntios 8, 21 diz assim, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Sejamos corretos, sejamos constantes na nossa retidão. Queridos, o nosso mundo, ele está perdido. Ele está como está, por causa de tanta corrupção, porque a gente não acredita mais nos políticos, a gente não acredita mais em um no outro, a gente não acredita mais na saúde, a gente não acredita em tantas coisas. Queridos, e aqui, nesse versículo diz, pois tendo cuidado de fazer o que é correto. Queridos, nós temos que ser exemplo. As pessoas que estão lá no mundo, elas têm que olhar para nós e falar, aquele é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus, aquele eu confio.
Com ele eu vou, com ela eu vou, nele eu acredito, nele eu acredito. Queridos, nós não podemos deixar que a falta de honestidade venha sujar o manto do povo de Deus. Nós temos que ser constantes na retidão. Nós temos que ser constantes na palavra, constantes na oração, constantes em praticar a palavra através de ganhar as vidas. E nós temos que ser constantes na nossa retidão, a nossa dignidade. Como pessoa e espiritualmente, nós temos que ser dignos de estarmos na presença do Senhor e não ter nada para o inimigo apontar o dedo na nossa cara, porque nós somos retos. Porque estamos na presença do Senhor. E se nós não estamos, hoje é o dia de conserto, amém? Hoje é o dia de mudança. É o dia de nós sairmos daqui mais parecidos com os céus do que para com o mundo, amém? Hoje é o dia que nós vamos sair daqui rejeitando o mundo e como moradores do céu de passaporte carimbado, amém? 5, sejamos constantes na unidade cristã. No versículo 21 ao 23 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Queridos, tem uma canção que a gente cantava alguns anos atrás, só uns aninhos atrás, um pouco, que falava assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Queridos, a unidade, ela transforma. A unidade cristã, ela é poderosa. O nosso lema tem que ser um por todos e todos por um, igual os mosqueteiros. Não tinha que ser o lema dos mosqueteiros, tinha que ser o lema do povo de Deus. Um por todos e todos por um, sabe por quê? Como disse aqui, no versículo 22, parte A, a união atrai a glória de Deus. O Senhor traz a glória de Deus para o nosso meio, quando há união, quando há unidade. Enquanto nós continuarmos agindo individualmente, não haverá a glória de Deus, não haverá milagre, não haverá crescimento, não haverá multiplicação, não haverá alegria, não haverá fluir. Nada disso vai acontecer enquanto não houver a unidade no nosso meio. Aonde não há unidade, exército cai, exército é destruído, exército destrói um ao outro. Um soldado destrói o outro dentro do próprio exército, quando não há unidade. Nós somos responsáveis quando tudo dá certo. E nós somos responsáveis também quando tudo dá errado, dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Queridos, nós temos que assumir qual é a sua culpa. E eu tenho que assumir a minha culpa. Sabe por quê? Porque a gente tem um defeito tremendo. Que a gente não assume a nossa culpa. A gente fica jogando a culpa no outro. Aí fica assim, um joga a culpa no outro, um joga a culpa no outro, ninguém faz nada. E as coisas não vão. Temos que parar de colocar a culpa nos outros, assumir que a culpa é minha, que a mudança tem que começar em mim, a mudança tem que começar em você, amém? Assumir que se você estivesse fazendo a sua parte, e se eu estivesse fazendo a minha, as coisas seriam tudo diferente. Sabe quando você fala, na minha igreja não acontece isso, na minha igreja não acontece aquilo, a minha igreja está desse jeito, a minha igreja está assado? Culpa sua.
Culpa minha. Porque eu não estou fazendo o que deveria fazer. Porque se cada um tivesse preocupado em fazer o que tem que fazer, queridos, nós já tínhamos feito uma revolução tremenda na M Norte, em Brasília, na Vicente Pires, no Sol Nascente. Querido, estava tudo dominado. Sabe o segredo? União. União. Se nós fôssemos unidos, como teria que ser, a gente já tinha feito muita coisa. O que traz resultado são as minhas ações e não o meu discurso. Nós temos que parar de ficar fazendo discurso bonito, bonito, bonito. Queridos, vamos participar para a prática? Vamos partir para a prática? A partir de hoje, eu faço um desafio para você. Vamos mudar hoje? Vamos tomar atitude hoje? Não vamos esperar, não. Ah, não, eu não faço porque o Paulinho não faz. Aí eu vou ficar fazendo sozinho? Ah, eu não faço porque a apóstola não faz. Até quando? Até quando a gente vai continuar com esse discurso absurdo? Queridos, vamos fazer uma aliança nossa com Deus? Porque se a gente faz uma aliança com Deus, o negócio é sério, a gente não pode furar, não. Que eu tomo a decisão de mudar. Se o meu irmão não mudar, problema dele. Agora, eu tomo a decisão de mudar. Se o Paulinho tomar a decisão de mudar, se o Isaac tomar, se a Ramila, se a Letícia, se a Vitória, se a Vicky, queridos, 2021 não vai caber gente nessa igreja. 2021 nós vamos ter que mudar de casa, porque vai ser tanta prosperidade na nossa vida, que as coisas que o Senhor vai nos dar não vai caber naquela casa, nós vamos ter que comprar uma casa nova. Queridos, 2021 vai ser a salvação da minha família, da sua família, dos seus vizinhos, vai ser a salvação da M Norte, de Brasília, vai ser o cessar dessa pandemia na nossa cidade, na nossa nação. Mas tudo isso depende se eu e você vamos cair na real, que o mundo não tem nada de bom para oferecer, quem tem coisa boa, extraordinária, nobre, para oferecer é o céu. E nós temos que parar de ser tolos e buscar o mundo, só o que o mundo dá. Dá prioridade para o mundo, dá prioridade às coisas do mundo. Vamos começar a dar prioridade a Deus. Aí a gente vai ver tudo novo acontecer. Nós vamos atrair o algo novo, nós vamos atrair o extraordinário. E sabe o que acontece? Assim que eu vim para a Visão Celular, eu ouvia muito uma frase assim: eu sou a forma que forma. E se nós olharmos hoje, se nós formos aplicar essa frase hoje na nossa vida, se a gente, através dessa forma que está aqui hoje, como ela está hoje, se ela for formar alguém, o que vai sair? Você sabe se vai sair coisa boa, se vai sair coisa ruim. Queridos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a gente. Isso era para a gente chorar, sentar, chorar 3 dias, uma semana de vergonha de uma coisa dessa. Queridos, nós precisamos mudar. E nós precisamos dessa mudança hoje. Coloque-se de pé. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos tomar vergonha na cara e mudar. Mudar hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Nós precisamos, quando as pessoas lá no mundo, nós somos agentes de transformação. Aqui é a casa de Deus. Quando as pessoas lá no mundo decidirem vir para a igreja, ela tem que chegar aqui e encontrar uma igreja unida. Uma igreja cheia de poder, com palavra transformadora, cheia de união, com atenção, com amor. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos mudar, precisamos nos mover no sobrenatural. Eu e vocês precisamos querer ir para o céu juntos, em unidade. Eu e você precisamos ser mais parecidos com o céu do que com o mundo. Eu e você precisamos buscar mais do céu do que do mundo. Por quê? Estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós estamos aqui temporariamente. Nós somos um povo inteligente.
E como nós desatamos a chave da inteligência na nossa mente hoje, nós sabemos que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor vai acrescentar, vai fazer e o extraordinário vai acontecer. Nós temos que dizer não ao mundo, sabe por quê? O mundo todo dia nos chama. O mundo todo dia quer nos seduzir. E nós temos que falar para ele, não. Você não vai dizer o que vai ser o meu futuro. Quem determina o meu futuro é o Senhor dos Exércitos. Quem determina o meu futuro é o céu. Amém? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que nesse momento você faça uma oração de arrependimento. Que você faça agora uma oração de confissão. Que você faça uma oração negando o mundo. Falar, Deus, eu não quero. Deus, sabe aquilo que estava me prendendo ao mundo e me impedindo que os mistérios do Senhor viessem até a minha vida? Senhor, eu rejeito. Senhor, eu não quero mais aquilo que o mundo está me oferecendo. Eu quero ser mais parecido com o céu. Senhor, tanto que o céu vai estar tão pertinho que eu posso tocá-lo. Senhor, eu quero, Senhor, dizer não para o mundo e dizer sim para ti, buscar a ti em primeiro lugar. E eu decreto que a mudança vai começar em mim, que eu tomo a decisão, que a mudança começou em mim agora, que a mudança começou em mim nesse culto, que a mudança vai ser extraordinária e que quem está aí do seu lado, nos próximos dias vai ver quem você era e quem você passou a ser a partir de agora. E todos verão o que aconteceu lá na Rema. Foi porque a chave da mentalidade celestial virou. E hoje nós somos aqueles que buscam o que é eterno, que buscam aquilo que o Senhor quer para nós. E que os nossos ministérios cresçam, que as nossas células venham ser reativadas. E que os nossos jovens venham ser boca proféticas onde eles venham estar. Que as nossas senhoras, que os nossos senhores, que todos os líderes, os pastores, os apóstolos, que todos nós venham estar firmes, constantes na palavra, constantes na oração, constantes na palavra, na prática da palavra, através do ganhar vidas, constantes na retidão e principalmente nós somos uma igreja constantes na unidade, na fé, no poder e na glória de Deus. Feche os seus olhos, faça essa oração ao Senhor, se arrependa, faça uma aliança com o Senhor. Senhor, eu quero mudar, eu digo não, eu quero mudança na minha vida. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. Mas o que é que você escolhe? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo.